Olá pessoal do sexto ano, aqui é o professor Peterson e hoje nós temos aula de Educação Física. Uma aula totalmente especial, ao vivo, com vocês podendo interagir conosco através do aplicativo do Aula Paraná e também pelo YouTube. E para essa aula ficar mais especial ainda, eu trouxe aqui um grande amigo meu que vai participar comigo, professor... E aí galera, senhoras e senhores, bem-vindos! Eu sou o professor Gilson Henrique de Lima, estou hoje aqui a convite do professor Peterson para estarmos interagindo com vocês na nossa aula de Educação Física. Essa é a primeira aula de Educação Física que vocês têm ao vivo, não é? E junto conosco a Lígia, nossa intérprete. Tudo bem, Lígia? Muito bem, ela vai nos acompanhar também durante a nossa aula. Ainda temos os nossos recadinhos, não podemos esquecer. Se você não tem acesso à internet, entre em contato com a sua escola e verifique qual é o procedimento das atividades impressas. Se você já acessa a internet, usa o Google Classroom, não esqueça de realizar as atividades obrigatórias. E hoje, por ser ao vivo, nós temos um recado a mais. Talvez vocês estejam ouvindo um barulho um pouco estranho aí no nosso áudio. Sabe o que é? Isso é chuva, pessoal. Tá chovendo muito aqui em Curitiba, então talvez esse barulho aí nos acompanhe, tá? A gente vai fazer de conta que está no ginásio, é como se a nossa aula estivesse lá no ginásio, beleza? Podemos ir em frente, professor Gilson? Podemos sim, já temos as primeiras participações aqui. Oi professores, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Henrique Campos de Lima, moro em Curitiba, no Sítio Cercado. Minha escola é a Escola Municipal Eutelvina Cordeiro Ribas. E também temos participação lá da Tábita da Fazenda Rio Grande, do Anita Canê. E também o pessoal do Colégio Guatupê, lá de São José dos Pinhais. Então vamos dar início à nossa aula, relembrando agora a nossa Semana do Conhecimento. Semana do Conhecimento foi a semana passada, nós tivemos uma aula muito especial, onde a gente fez uma visita lá na Gibiteca de Curitiba e conversou com o quadrinista André Kalimann. Vocês não sabem, mas o professor Gilson estava lá conosco, né, professor? Exatamente, eu estava lá também, juntamente com o professor Peterson, juntamente com vários cartunistas, o Fulvio também fez participação conosco, então eles são quadrinistas, cartunistas, produzem histórias em quadrinhos e é justamente esta atividade que vocês tinham para a Semana do Conhecimento, que era a produção do que mesmo, professor? Então, nessa semana, vocês deveriam produzir uma tirinha, tá? E postar lá no hashtag da Semana do Conhecimento, contando uma história sobre a sua rotina de estudos, ok? Se você não fez, ainda dá tempo de você fazer a sua postagem, ok? Antes da Semana do Conhecimento, a gente falou do golfe e do curling, dois esportes escoceses, né? A gente conheceu um pouquinho mais sobre esses dois esportes. Inclusive, professor Gilson, tem aqui uma pergunta de um aluno que perguntou assim, eu queria saber sobre o curling da aula passada, como que é o desempate, né? Se a partida empatar, como é feito o desempate. Então, se houver um empate, o desempate acontece pelo arremesso de mais uma pedra das duas equipes, ok? Na aula de hoje, nós vamos tratar também de um esporte de precisão. Um esporte que talvez você conheça, Gilson. É o esporte do Fred Flintstone e do Barney. Vocês sabem qual é o esporte do Fred Flintstone e do Barney? Você sabe, Gilson? Olha aí, quem assistiu a animação, quem assistiu aí o desenho dos Flintstones, né? Qual que era esse esporte que eles praticavam? É fácil, né? É bastante popular, bastante conhecido. Muitos, às vezes, não jogaram, né? Mas já ouviram falar, já viram em filmes, animações, desenhos, séries, né? Então ele é bastante popular também. Qual que é esse esporte, então, professor? Então, nós estamos falando do boliche, moçada. Esse é o esporte do Fred Flintstone e do Barney, né? Quem já assistiu esse desenho animado deve ter visto várias vezes eles saírem para jogar boliche, ok? Então, olha só. Uma das versões sobre o aparecimento desse jogo, relatada por um arqueólogo inglês que encontrou na década de 1930 uma tumba que datava de 3200 a.C., de uma criança egípcia com pinos e bolas que poderiam ser de um jogo, talvez até um tipo primórdio de boliche. Então, olha só, o primeiro registro que a gente tem desse jogo
é, na verdade, de um brinquedo que talvez a maioria de vocês conheçam aí, né? Tem aquele brinquedo plástico com os pinos e a bolinha, né? Interessante isso, não é, professor Gilson? Com certeza, né? Porque é muito fácil, você encontra muito facilmente esses brinquedos aí, né? Com pinos, com bolinhas, em qualquer loja que vende vende brinquedos, né? Então você acaba encontrando e praticando, realizando em casa, né? Então são atividades fáceis de fazer, quem está vivenciando o esporte. E temos mais participações aqui, o pessoal lá de União da Vitória, do Colégio São Cristóvão, a Cristina Moreira. Também temos o Alif, de Boa Ventura, de São Roque. O professor Silvio, de inglês também. Um grande abraço, professor Silvio, que está ligadinho conosco aqui na aula de Educação Física. E aqui eu tenho o João Ricardo, de Ponta Grossa, lá da Escola José Gomes Amaral, pedindo para mandar um abraço. E também o pessoal da Escola Jesus Divino Operário, também de Ponta Grossa, né? Então, abraço aí para todos os alunos das escolas de Ponta Grossa. Então temos, mais na situação histórica ainda do boliche, né, nós temos que no século XIV surgiu na Inglaterra um jogo de boliche na grama, que tinha por objetivo colocar a bola o mais perto possível do alvo, porém sem derrubá-lo. Então é algo que vocês já viram nas aulas de Educação Física, né? O jogo lá da bocha. Então a bocha tem esse objetivo, né, que é colocar a bola o mais perto possível da bolinha central. Esse jogo que surgiu lá no século XIV na Inglaterra tinha esse objetivo, né? Deixar a bola perto dos pinos, não é, professor? Dos pinos, exatamente. Então o objetivo inicial desse jogo não era derrubar os pinos, que hoje é o objetivo do boliche, mas chegar pertinho. Professor Gilson, eu estou aqui com a Luana, do Colégio Nirley Medeiros, aqui de Curitiba, né? Mandando um beijo para nós e um beijo para o professor de Educação Física dela, o Márcio José. Então, a popularidade desse jogo de boliche, né, desse jogo lá na grama, ele foi tão grande que chegou ao ponto do rei Eduardo III da Inglaterra proibir a sua prática em 1366, pois temia que ele superasse o arco e flecha, esporte que na época tinha uma importância militar muito grande. A proibição se referia ao jogo dos 9 pinos, esse que a gente viu que era na grama. O que obrigou os ingleses a reinventarem o esporte com 10 pinos. Eles colocaram um pino a mais e, de repente, virou um novo jogo. Tá? O que se afirma é que esse jogo se tornou uma tradição e foi seguido mais tarde lá nos Estados Unidos. Então, continuando lá, na parte histórica, né, de qualquer modo, os americanos adotaram o jogo, modificando a colocação dos pinos para a forma triangular e acrescentando mais um pino, sendo batizado como bowling. O jogo de boliche tomou um grande impulso no início do século XX, primeiro nos Estados Unidos e depois se expandiu pela Europa. Então temos a criação nos Estados Unidos e após a divulgação, né, a grande procura ali, né, prática nos Estados Unidos, ele acaba difundindo-se pela Europa. E continuamos aqui com as interações. Temos a Rafaela Pietrovski, aqui de São José dos Pinhais, pertinho, a Rafaela Heloise Andriguete, de Cascavel, o pessoal lá da fronteira também de Foz do Iguaçu, o Gabriel, a Nicole e o Arthur, mandando um abraço para todo mundo que está ligadinho na aula Paraná. Continuando, chegamos então no nosso primeiro quiz. Pega o seu aplicativo do Aula Paraná e fica a postos para você poder participar e responder o nosso quiz. Bora para a pergunta então. Por que o rei Eduardo III proibiu na Inglaterra o jogo de boliche na grama? Temos ali na letra A, por ser considerado profano. Letra B, por ser mais popular que o tiro com arco. Ou letra C, porque prejudicava o trabalho. Interage no aplicativo, responde no aplicativo Aula Paraná. Manda também a sua interação no chat do YouTube. E nós vamos, à medida do possível, lendo todos os comentários e as interações de vocês. Como que está a participação aí, professor? Então, não perca tempo aí, pessoal. Vai lá, respondendo o chat, né? Participa, o tempo é curto. Alguém com alguma pergunta, Gilson? Temos aqui algum pessoal mandando recadinho ainda. Oi, professores, eu amo aula de Educação Física. Manda um abraço para mim e para minha professora. Eu sou a Ana Luísa e a minha professora é a Margarete, lá do Colégio Hugo Simas de Londrina. Também temos o El Alves participando aqui conosco, mandando abraços, a Emily Arertz, a Ridiele,
a Stephanie Camargo, de Maringá, do Gastão Vidigal, a Maria Marques, temos várias participações aqui. Além de mandar seu recadinho, manda sua pergunta, manda sua dúvida também, que nós, à medida do possível, nós vamos estar respondendo todas. Então, acabou o nosso tempo, ainda não temos aqui o resultado, chegou o resultado aqui. Então, professor Gilson, 50% dos alunos que estão nos acompanhando e responderam o nosso quiz, eles disseram que a alternativa certa é a alternativa B. Vamos ver se eles acertaram? Será que eles acertaram, hein? Exatamente, a alternativa B, por ser mais popular que o tiro com arco. Isso causou um incômodo ao rei, porque o tiro com arco, né, o esporte do arco e flecha, tinha uma importância militar até para a defesa do reino, né? Então, se o boliche começar a ficar mais popular, o pessoal ia parar de praticar e isso poderia trazer um problema sério. Por isso, o rei acabou proibindo essa prática aí. Mais alguma pergunta? Ainda não temos perguntas, mas temos participação aqui. A Maria Eduarda de Jandaia do Sul falou que ninguém leu os comentários dela. Dessa vez nós lemos. Um abraço, então, Maria Eduarda. Temos também mais uma... Por que uma pessoa, normalmente uma criança ou jovem, que fica no fundo da pista e recolocava os pinos em posição e devolvia a bola? Isso daí antigamente acontecia, né? Era tudo feito manualmente, reposição de bola, reposição de pinos. Hoje não é assim, né, professor? Não, hoje a gente vai ver aqui no decorrer da nossa aula, hoje nós temos as pistas automatizadas, mas a gente já vai entrar um pouquinho mais nesse assunto aí, tá bom? Vamos em frente então? Agora a gente vai falar um pouquinho do boliche aqui no Brasil, como que ele surgiu e como que começou a ser praticado aqui no Brasil, tá? Então, em 1963, o boliche ficou famoso aqui em nosso país. Somente em São Paulo eram 96 estabelecimentos voltados para esse esporte, que tinham pistas para esse esporte. Normalmente, clubes, né? E também pistas para aluguel, né, na época. O primeiro boliche automático no Brasil foi montado também em São Paulo em 1982, dando início a um novo nível de profissionalismo e modernidade ao esporte. Então a gente viu que aqui no Brasil o esporte começou já, né, bem mais recente do que no restante do mundo, ok? Em 1980, o boliche foi reconhecido pelo CND, Conselho Nacional de Desporto, como modalidade esportiva. Atualmente, o boliche brasileiro, seus eventos e competições são comandados pela CBBOL, a Confederação Brasileira de Boliche. Temos uma pergunta aqui, então, professor. Já chegou uma pergunta aqui do Vinícius, que estuda na escola Leopoldina, em Tibagi. Como que desempata o boliche? Há empate no jogo ou não? Pode haver empate, né? Já vamos chegar no jogo. Tenha um pouquinho de calma, a gente já vai explicar isso bem certinho. É difícil empatar, mas se tiver empate, a gente já vai entender o que vai acontecer, ok? Então, o boliche se tornou em 1986 um esporte pan-americano, né? Dos jogos, fazendo parte dos Jogos Pan-Americanos, tá? Naquele ano recebeu da Organização Desportiva Pan-Americana a autorização para fazer parte da competição. E de lá para cá foram 8 edições, sendo a primeira delas em 1991, realizada em Cuba. Interessante do boliche é que ele é um esporte pan-americano, mas não é olímpico. Ele não faz parte do programa dos esportes da Olimpíada, mas participa aqui dos Jogos Pan-Americanos. E aqui no Paraná existe uma versão parecida do boliche, né, que é muito praticada no norte do Paraná e na região oeste do Paraná, que leva o nome de bolão. É um pouco diferente do boliche que a gente está vendo aqui, tá? Mas são bem parecidos os dois esportes. Temos mais algumas interações aqui. A Jordana, lá do CEP, do Colégio Estadual do Paraná, está mandando um abraço a todos os alunos. A Sônia Aparecida, a Sofia, que estuda em Porecatu, também está mandando um abraço lá de Florestópolis. E também a Maria Luísa, que aqui do Colégio Ivone Pimentel, está mandando, falou que adora as suas aulas, professor. Obrigado, Maria Luísa. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão gostando das nossas aulas. Isso ainda dá mais motivação para a gente, como professor, de trabalhar com vocês aqui no Aula Paraná. O Felipe também está pedindo aqui um salve, um abraço,
lá para o Colégio Estadual Guatupê, em São José dos Pinhais, região metropolitana aqui de Curitiba. Tá aí o seu abraço, então, Felipe. Segundo quiz da nossa manhã, dessa nossa aula ao vivo. Em que cidade brasileira o boliche tornou-se muito popular no início da década de 60? Alternativa A, Curitiba. Alternativa B, São Paulo. Ou alternativa C, Porto Alegre. Então, como eu falei, o boliche não é um esporte olímpico, né? Ele só faz parte do Pan-Americano, é um esporte pan-americano, ainda não é um esporte olímpico, tá bom? Então, venceu o nosso tempo aqui do nosso quiz e, novamente, 63% dos nossos alunos, professor Gilson, que estão acompanhando aqui a nossa aula ao vivo, responderam que é a alternativa B, cidade de São Paulo. Será que vocês estão certos? Exatamente. Parabéns, pessoal. Vocês estão conseguindo acompanhar a nossa aula. Isso deixa a gente bem feliz, tá bom? Então, continuando, agora a gente vai falar propriamente do jogo. Vamos entender um pouquinho como que esse jogo acontece, né? Quando a gente fala assim, é jogar a bola e derrubar os pinos. Parece simples, mas não é tão simples assim. Você já jogou boliche, Gilson? Eu já joguei boliche, não nos moldes que nós vamos ver aqui, né, em virtude, em situações de competição mesmo, mas já joguei na parte recreativa, né, na parte de interação com os amigos. Né? Então temos mais algumas perguntas aqui. O boliche é um esporte para todas as idades? A pergunta é da Ridiele, da cidade de Mandaguari, do Colégio Estadual José Luiz Gore. Nós já respondemos aqui. Também o pessoal perguntando se é olímpico e também tem mais uma pergunta aqui, do Christian Messias. Profs, as pistas de boliche são escorregadias porque as pessoas que jogam têm que usar um tênis especial comprado em lojas? As pessoas que jogam têm sim que usar um calçado especial, né? Na nossa aula a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas esse calçado especial é para manter a pista sempre limpa, principalmente aquela área onde é feito o lançamento, tá? Então, se você vem com um sapato que você usou na rua, você acaba trazendo sujeira para essa parte da pista. Então, por isso que tem os sapatos especiais. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Primeiro, vamos conhecer a pista. Então, olha só. A pista ela pode ser feita de madeira ou de algum material sintético, parecido com aqueles materiais de algumas quadras de esportes, tá? Ela tem um comprimento de 18,28 metros, 18 metros e 28 centímetros, e a largura dela é de 1,07 metro. E são separadas por valas ou canaletas, ou seja, para que uma bola não comece numa pista e termine na outra, existem essas canaletas ao lado da pista, tá? Para a bola não passar para outra pista. E essa canaleta é usada também para o retorno da bola que foi arremessada, certo? As bolas voltam por essas canaletas, ok? Respondendo aqui, então, o boliche é para todas as idades? A pergunta da Ridiele. E aí, professor? Qualquer idade pode estar praticando o boliche? Qualquer idade. A gente vai ver aqui que existe uma adaptação, principalmente no tamanho e no peso da bola para as crianças, mas qualquer idade, né? Homens, mulheres, meninos, meninas, né? Pessoas idosas também podem, sim, participar do boliche, tá? Então, lá, a área do approach, ou seja, que é a área de preparação para o arremesso, né, tem cerca de 4,6 metros, né? Ao final da área do approach, existe uma linha divisória, que é chamada de full line, que delimita o encontro entre a área de preparação e a pista. Os jogadores não podem pisar sobre além da linha. Então, como vocês podem estar vendo aqui na imagem, né? Então, esse espaço aqui é o espaço de preparação, realmente. Então, o pessoal se prepara para fazer o seu lançamento, seu arremesso, né? E ele não pode ultrapassar essa linha aqui. É o que nós tínhamos visto lá nos outros, no atletismo, que acontece bastante isso, né? Tem a área de delimitação, não é, professor? Exatamente, né? Essa linha é a linha da falta, o arremesso, então, tem que ser executado antes dessa linha. Como o professor Gilson lembrou, vocês lembram quando nós falamos do salto em distância, né? O atleta não podia pisar na linha do salto. Então, a mesma coisa aqui no boliche. E olha só, teve um aluno nosso aqui que ele está pedindo um beijo lá para Arapongas, reclamando aqui, vocês nunca mandam um beijo para Arapongas.
Pena que você não deixou o seu nome aqui, mas então estamos mandando aí um beijo e um abraço forte lá para os alunos lá da cidade de Arapongas. Uma das áreas mais importantes na pista de boliche é o approach, é esse espaço aonde o jogador irá executar o arremesso, tá? Essa é a parte da pista em que você anda, levando a bola até a linha de falta, para fazer o arremesso, tá? Para um bom desempenho, o approach precisa ser plano, moderadamente liso e livre de detritos, livre de sujeira. Ele tem que estar bem limpinho, para que você não escorregue ou para que o teu pé não prenda na hora do arremesso. Então, por isso que a gente daí vai falar sobre o que, Gilson? Sobre a utilização dos calçados especiais. O pessoal já perguntou bastante, né, se existe um calçado especial. Então, realmente, para não danificar o piso ali do approach, né, você precisa estar utilizando um calçado especial para aquela região, que é que nós vamos vender aqui, né? Então, por isso, o uso de sapatos de boliche é uma das principais regras do esporte. Não se pode jogar boliche com sapatos comuns ou com tênis de sola de borracha, por exemplo, pois esses calçados, além de danificarem a pista, não permitem que o jogador possa escorregar livremente com seu pé dominante. Ali entra uma outra palavra, o escorregar. Então, esse escorregar é parte necessária, a parte que acontece e muito no jogo, que é quando ele vai fazer o arremesso, o lançamento, ele escorrega. Temos aqui a pergunta da Luísa. Ela pergunta assim: professor, qual a melhor estratégia para derrubar os pinos no boliche? Então, a melhor estratégia, segundo os atletas profissionais, é jogar a bola em curva. Então, a bola não é jogada reta, e sim em curva. Por isso que bolas profissionais existem, bolas lixadas, bolas apenas lustradas. Por isso a pista também é escorregadia, para facilitar o deslocamento da bola. Então, vai jogar entre o primeiro e o terceiro pino para quem é destro. Quem é destro vai jogar entre o primeiro e o terceiro. Para quem é canhoto, vai jogar entre o primeiro. Então, é terceiro, segundo e terceiro do outro lado, né? Eu não sei quantos pinos tem ali, né? Mas é para jogar entre o primeiro e o segundo ali, para fazer curva. Temos mais uma pergunta aqui, professor, que fala o quê? A Wesley Cruz pergunta: o boliche é para quantas pessoas? Olha, Wesley. O boliche ele pode ser disputado individualmente, 1 contra 1. Também pode ser disputado em duplas, tá? E até em equipes de 4 pessoas, tá? Então vai depender da forma da competição, certo? Eu tenho aqui uma pergunta da Maria, que ela pergunta assim: se a bola bate num pino e esse pino derruba outros pinos, vai valer pontos? Nós vamos ver aqui mais à frente, mas vale sim. O que não pode é o quê? A bola bater no fundo, por exemplo, retornar e derrubar. Aí não valeria, né? Ou cair na canaleta, voltar para a pista e derrubar, também não vale. Mas se ela bate em um pino e, consequentemente, esse pino acaba derrubando outros, aí é lançamento válido. Todos esses pinos são contabilizados, não é, professor? Exatamente. E ainda a Maria Eduarda, lá de Jandaia do Sul, ela está pedindo para mandar um beijo. Ela disse que assiste todas as aulas do Aula Paraná e ninguém até agora mandou um beijo para ela. Então, tá aí o seu beijo, Maria Eduarda, lá de Jandaia do Sul. Continuando, os pinos. Os pinos são feitos de madeira rígida e medem 38 centímetros de altura. Ao todo, nós temos 10 pinos e eles são montados de forma triangular. Então, como vocês podem ver aqui, ó, né, nós temos um pino, depois 2, depois 3, assim até completar os 10 pinos, ok? A bola de boliche. A bola de boliche, ela tem 3 furos, sendo o maior para o polegar e os menores para os dedos anular e médio. Então, olha só, esses 3 dedos aqui é que vão sustentar a bola. Então, eu coloco esses 3 dedos nos buracos da bola, os meus outros 2 dedos ficam espalmados sobre a bola e daí eu vou virar o meu braço para fazer esse movimento no arremesso, né? E uma coisa importante também é a posição da perna. Se eu fico com essa perna para frente, eu vou acabar acertando a bola na minha perna. Então, eu tenho que afastar essa perna para poder lançar a bola, certo? Durante muito tempo, as bolas foram feitas de madeira, mas atualmente são fabricadas com materiais sintéticos,
como poliuretano ou poliéster. E ali, o professor respondeu a pergunta do Christian Messias, que perguntava do que eram feitas as bolas de boliche. Está aqui. E sobre tamanho e peso, que é a pergunta da Renata Correia Albuquerque, lá do Colégio Ubaldino do Amaral, de Santo Antônio da Platina, é sobre tamanho e peso da bola, que nós já vamos ver, não é, professor? Sim. Exatamente nesse slide, nós vamos tratar do tamanho e do peso da bola. Então, olha lá. Esses materiais, né, que é feita a bola atualmente, eles aumentam o atrito da bola na pista, de modo que ela pode deslizar em curvas, como o professor Gilson explicou agora, quando ele falou do arremesso, tá? Em vez de apenas seguir em linha reta. Isso permite aos jogadores mais experientes criarem jogadas de efeito, né? Aquilo de fazer a bola andar em curva na pista. O tamanho da bola vai de 69 centímetros de diâmetro, tá? Vai até 69 centímetros de diâmetro, e o peso varia de 2 quilos para crianças, então as crianças começam com uma bola de 2 quilos somente, mas a bola pode chegar até 7,26 quilos. Então, para o adulto, vamos dizer assim, a bola ideal para homens pesa de 6 a 7 quilos, e para as mulheres, de 4,5 kg a 6,3 quilos. Na verdade, os jogadores mais experientes e profissionais praticamente têm a sua bola exclusiva, feita no peso exato para esse jogador, né? Então, se ele é um jogador mais leve, por exemplo, a bola vai ser um pouquinho mais leve. Se é um jogador mais pesado, mais forte, a bola vai ter um pouco mais de peso também. A bola, ela é praticamente personalizada ao jogador. Isso mesmo. Por que ela é personalizada? Porque nem todos têm a mão no mesmo tamanho, né? Cada um tem sua anatomia diferente um do outro. Então, para que os buracos sejam colocados no local certo, para que a posição da mão seja colocada, eles precisam personalizar a bola. E temos uma pergunta aqui da Ananda Scott, que pergunta: professores, boliche tem que jogar com força ou com mira? Eu diria que é mais mira, é mais precisão. Como vocês perguntaram bastante, né? A pista é bastante escorregadia, então a bola se locomove com facilidade. Então, e como ela é bem mais pesada aqui em relação aos pinos, né? Então é mais mira, é mais jeito do que força propriamente dito. E temos uma outra pergunta aqui, do José Eduardo Martins, professor, lá do Colégio Guabirutuba de Colombo. E se o jogador arremessar a bola e ela cair na canaleta e voltar para a pista e derrubar os pinos, o que é que acontece? Não valem os pontos. Se a bola caiu na canaleta, esse arremesso vai ser zerado, tá? Então, se ela cai na canaleta, volta para a pista e derruba algum pino, não vale. O jogador perdeu esse arremesso aí. Mais uma pergunta aqui da Camila dos Reis, do Colégio Caetano Munhoz da Rocha, lá de Rio Negro. Pergunta: o que acontece se um competidor cruzar a linha de falta, professor? O competidor daí perdeu esse arremesso também. Mesmo que a bola derrube os pinos, esse lançamento dele ficará zerado. Ele não marca os pontos do arremesso por ter cruzado a linha de falta, né? Ele invadiu a pista, então ele perde os arremessos, ok? Podemos continuar, professor Gilson? Continuando. Muito bem. Então, cada jogo é disputado em 10 rodadas. Essas rodadas são chamadas de frames. Cada jogador tem direito a arremessar 2 bolas por rodada, com o intuito de derrubar o maior número de pinos possível. Caso derrube todos os pinos com a primeira bola, essa jogada é chamada de strike. O jogador não faz a segunda tentativa e será a vez do adversário fazer as suas jogadas. Então pode continuar, professor, por favor. Para vocês entenderem melhor, né, o jogador arremessa a primeira bola. Se ele não derrubou todos os pinos, ou mesmo se ele não derrubou nenhum pino, ele tem o segundo arremesso para tentar derrubar aqueles pinos que sobraram em pé, tá? Então ele tem dois arremessos, 2 lançamentos para tentar derrubar todos os pinos. Se no primeiro arremesso ele já derrubou todos os pinos, ele não precisa fazer o segundo arremesso, certo? Alguma pergunta, professor? Temos aqui a interação aqui da aluna Camila, lá do Colégio Nossa Senhora do Desterro, da região de São Bento, lá na Lapa. Abraço para você, Camila, que está interagindo, mandando recado através do login do seu pai, né, o Antônio Valdecir. Abraço para o Antônio Valdecir também, que está acompanhando a aula. Vamos para mais um quiz, então. Agora já falando sobre a partida de boliche. Então,
Como é disputada uma partida de boliche? Alternativa A, são 10 rodadas, sendo 2 arremessos por rodada. Alternativa B, são 10 rodadas, sendo 1 arremesso por rodada. E a alternativa C, são 12 rodadas, sendo 2 arremessos por rodada e, claro, por jogador, né? Entre aí no Aula Paraná, responda o nosso chat, participe da nossa aula. Estamos esperando a sua interação. Mais alguém, professor Gilson? Temos bastante perguntas aqui do pessoal perguntando por que as pistas são escorregadias e também aonde surgiu o boliche. Nós já falamos o porquê das pistas serem escorregadias, da onde foi criada, aonde surgiu o boliche no início das nossas aulas, né? Então a aula vai ficar disponível para você e também no Classroom, no YouTube, né? Então após a aula, se você perdeu, entra lá novamente e rever esses pedacinhos da aula lá que vai estar aprofundando ainda mais no conhecimento, não é, professor? Exatamente. Então, ainda tem um pouquinho de tempo no nosso chat aqui, ó. 3, 2, 1. Terminou. Né? Acabou o tempo, se você participou muito bem, né? Se não, fique esperto para participar do próximo, tá? Então vamos lá para o resultado. Então 60% dos nossos alunos que estão acompanhando a nossa aula responderam que está correta a alternativa A. Vamos ver se eles acertaram? São 10 rodadas, sendo 2 arremessos por rodada e por jogador. Muito bem, pessoal, vocês acertaram novamente. Agora vem a pontuação. Vamos entender um pouquinho como que conta os pontos, né? Às vezes quando a gente vai jogar boliche numa pista aí, em algum lugar, e não entende muito bem o jogo, a gente acaba se perdendo como que é feita a pontuação, né? Às vezes tem até um equipamento que faz a pontuação automática, né? Essas pistas mais automatizadas, e a gente acaba se perdendo na contagem. Então agora vocês vão entender. E a próxima vez que vocês forem jogar boliche aí com a sua família, com os amigos, você já vai saber como é feita a pontuação. Por falar em pontuação, professor, temos aqui uma pergunta do Luiz Fernando Gonçalves Bonfim, lá do Colégio Luiz Isidoro Cerávolo, lá de... Ele não deixou a cidade, mas provavelmente deva ser Apucarana. Ele pergunta como que é a pontuação no boliche. É o que nós vamos estar vendo aqui, não é, professor? Exatamente. Então, olha só. Cada pino derrubado pelo jogador conta 1 ponto. Então, 1 pino, 1 ponto, certo? Os pontos são acumulados, vão sendo contados ao longo das rodadas. Após o 10º frame, a 10ª rodada, o jogador que somar mais pontos é o que venceu o jogo. Mas daí nós temos aquelas jogadas especiais com pontos bônus. Sabe que nem videogame, dependendo do que você faz, você acaba ganhando uma pontuação de bônus, né? Então aqui no boliche nós temos bônus também. Então olha só, caso o jogador derrube todos os pinos em sua primeira jogada da rodada, aquela jogada especial, o strike, ele fará naquele frame 10 pontos, dos 10 pontos que ele derrubou, dos 10 pinos que ele derrubou, mais a soma do total de pinos que derrubar nas 2 rodadas seguintes. Então ele vai marcar aqueles 10 pontos, mas ele terá uma bonificação, tá? Vê se você entende. Por exemplo, se ele faz um strike no primeiro frame, no primeiro arremesso, derruba 4 pinos no segundo arremesso, né, na segunda rodada, e 9 pinos na terceira rodada, ele fará ao todo 23 pontos na sua primeira rodada. Os 10 mais o 4 mais 9, certo? Entendeu, Gilson? Com certeza. E aí o professor responde a pergunta da Nayara Carolina do Colégio Estadual Tiradentes de Cafezal do Sul, que ela perguntava justamente o que o professor acabou de explicar. Então, está respondida aí, Nayara, a sua pergunta sobre a pontuação de como que ocorre, né? Que é em virtude dos pinos mesmo, né? Quantos pinos você derruba é os pontos que você vai estar marcando. Continuando, então. Caso o jogador derrube todos os pinos após suas 2 jogadas na rodada, que é chamada spare, ele fará naquele frame 10 pontos mais a soma dos pinos derrubados na rodada seguinte. Por exemplo, se ele faz um spare no 4º frame e derruba 7 pinos no 5º, ele fará 17 pontos na 4ª rodada, que é o 10 somados mais 7, isso, 7. Né? Isso. Então, resumindo, se você faz um strike, você ganha a bonificação das 2 rodadas seguintes. Se você faz um spare, você ganha a bonificação de uma rodada seguinte, ok?
Se o jogador fizer um strike agora na 10ª rodada, que é o último frame do jogo, ele ganha 2 bolas extras. Se fizer um spare, ele ganha 1 bola extra, exatamente para que ele tenha essa pontuação de bonificação. Então, se na última rodada conseguiu o strike, ainda terá 2 arremessos. Se conseguiu o spare, terá 1 arremesso somente. Então, aqui a aluna Emily Fernandes falou que iria desistir de mandar o recado. Então, estamos lendo seu recadinho aqui. Emily Fernandes está registrada a sua participação lá do Colégio Estadual Wolf Clabin de Telêmaco Borba. E temos aqui a pergunta da Luísa, que manda beijos e pergunta: qual é a melhor estratégia, então, para derrubar os pinos, professor? Bom, você já respondeu, né? É tentar mirar não no pino bem da frente, mas entre o 1 e o 3 para o jogador destro e o 1 e o 2 para o jogador canhoto, certo? Para que a bola bata ali e faça a derrubada dos pinos, ok? O jogo perfeito. Quando o jogador consegue fazer 12 strikes. Mas como assim 12 strikes? São 10 rodadas. Então, olha só, o que aconteceu? Ele fez strike nas 10 rodadas do jogo, ganhou aquelas 2 rodadas extras por ter feito o strike na última e conseguiu fazer strike de novo. Então, ele consegue 12 strikes ao todo, né? Com isso, ele soma 300 pontos, que é a maior pontuação no boliche, tá? É o jogo chamado jogo perfeito. Entretanto, 120 pontos são considerados uma boa pontuação para jogadores iniciantes. E se você consegue atingir 170 pontos ou mais, então você já está considerado apto para participar de alguma competição. Então agora, quando você for aí com a sua família, ou talvez com os seus amigos, né, ou com algum conhecido numa pista de boliche, você já sabe como é a pontuação, como se desenvolve o jogo e pode avaliar aí se você está tendo uma boa pontuação ou se está ficando aí um pouquinho abaixo, precisando treinar um pouco mais. E aqui temos mais algumas perguntas aqui da Maria Angélica da Kowski Sarnes, que pergunta: quantas chances tem em cada rodada? Lembra lá? Cada rodada chamada de frame, né? Eu tenho 2 chances por rodada. Isso, né, professor? Exatamente. Nosso último quiz, então, da nossa aula, a gente está quase no final. O último, o que é um strike? Alternativa A, derrubar todos os pinos em 2 lançamentos. Alternativa B, acertar a bola na canaleta. Alternativa C, derrubar todos os pinos em um lançamento. Vai lá no aplicativo do Aula Paraná, responde. Se você não participou no quiz anterior, participe agora. Né? Deixa a sua resposta para a gente aqui. Alguma pergunta, Gilson? Então, enquanto vocês respondem a pergunta aí no aplicativo, eu vou fazer uma pergunta para o professor aqui, vamos ver se ele vai saber. A pergunta é da Ana Vitória Miranda. Ela pergunta: professor, por que existem aquelas canaletas na pista? Então, aquelas canaletas existem para que a bola não passe para a pista do lado, né? Para que não invada a pista ao lado, né? E também para limitar o arremesso, tá? Então, se a tua bola cai na canaleta, perdeu o arremesso. Aqui temos mais participação aqui. A Giovana, da Escola Júlia Amaral, manda um abraço para todo o pessoal lá do 6º A da Escola Júlia Amaral. Então, um grande abraço para vocês lá da Júlia Amaral. E também o Eric Cauã de Trish Kramer: professor, é muito difícil jogar boliche. Eu sou o aluno Eric da Escola Cívico-Militar Vinícius de Moraes. Na verdade, todo e qualquer esporte é difícil, né? Mas o que precisa fazer? Tudo é treinável. À medida que você vai treinando, vai jogando, vai praticando, você torna-se melhor e vai... E até treino, né? Então é técnica e treino, não é, professor? Exatamente, como todo esporte, né? Então, a resposta aqui do nosso quiz: 72% dos nossos alunos responderam que a resposta correta é a letra C. Então, mais uma vez, vocês acertaram. Letra C, strike, derrubar todos os pinos em um lançamento. Estamos chegando no fim, vamos dar uma revisadinha. Antes aqui eu tenho a pergunta do Vinícius, que estuda lá na Escola Leopoldina, em Tibagi, Paraná. Como desempatam o boliche ou não tem como empatar? É difícil empatar, Vinícius, por conta do sistema de pontuação, mas se empata, os jogadores têm mais uma dupla de arremessos, né? Como se tivesse mais uma rodada extra. Cada jogador lança
2 vezes a bola para tentar o desempate, ok? Revisando então. Então, vimos lá na parte histórica, né, que o boliche tem sua origem incerta, e aí que na origem incerta nós respondemos várias perguntas ali no chat que perguntavam da onde vem o boliche, né? Então, a sua origem é incerta, mas trata-se de um jogo praticado desde a antiguidade, então são mais de 5.000 anos aí. A versão com 10 pinos, que é conhecida, que é a jogada hoje, né, surgiu para burlar a proibição do rei Eduardo III da Inglaterra, que o quê? Que o esporte estava tornando-se mais popular que o arco e flecha. Ele proibiu o pessoal para desviar, para não estar praticando o jogo de 9 pinos, começou a praticar o jogo de 10 pinos. E qual que é o objetivo então, professor? O objetivo é derrubar o máximo de pinos com até 2 arremessos, né? E o strike, que é a melhor jogada, acontece quando um jogador derruba todos os pinos, né, num único arremesso. E para vocês saberem mais, a gente está deixando aqui 2 vídeos lá no YouTube para vocês consultarem, né? Um fala de uma aula de boliche, explica um pouco melhor como que se dá o jogo, né? E outro apresenta aí as regras do boliche. Lembrando, eu sempre falo isso para vocês, né? É importante vocês assistirem os vídeos no YouTube, porque esses vídeos vão completar aí o conhecimento da nossa aula, tá? É sempre a nossa lição de casa. Vai lá e assiste os vídeos, tá bom? Eu ainda quero mandar um abraço para todos os alunos lá do 6º ano do Colégio Estadual São Paulo Apóstolo lá no Uberaba, né? O professor Peterson está mandando aí um abraço para todos vocês. A Maria Vitória Romano também, lá do Jardim Alegre, manda um beijo para o Colégio Anita Garibaldi. E aqui tem uma pergunta do Pietro, de Marechal Cândido Rondon, da escola Heron Domingues, de Marechal Cândido Rondon, pergunta: por que o rei não proibiu esse novo jogo, professor? Esse jogo de 10 pinos, né? Eu acho que acredito que o rei viu que não ia adiantar. Se ele proibisse o de 10, ia surgir um jogo com 11 ou com 12 pinos, né? Então, acho que ele percebeu que não ia adiantar ele querer proibir esse jogo, porque o pessoal estava muito empolgado a praticar o jogo, tá? Mais alguém, professor Gilson? Temos aqui a Karen Camila de Souza, de Goiôerê, manda um abraço para toda a sala dela, o 6º ano C, e para a diretora Amélia. Então, o pessoal lá de Goiôerê, para a diretora Amélia, grande abraço a todos vocês que estão ligadinhos aqui no Aula Paraná, aula especial, aula ao vivo, não é, professor? Exatamente. E a Vitória aqui ficou chateada que ninguém me respondeu, né? Então, infelizmente, a gente não consegue responder todo mundo, né? São várias perguntas, várias interações. A gente fica feliz com a participação de todos vocês. Então, peço desculpa lá para a Vitória Silva, né? Que não deu para a gente responder. Pessoal, hoje a gente vai ficando por aqui, né? Um grande abraço para vocês, se cuidem, tá? E nos vemos na nossa próxima aula de Educação Física. Então, valeu, pessoal. Agradeço a companhia de todos vocês que estavam ligadinhos conosco. Luiz Albino, agradeço pelas parabenizações da aula. Forte abraço a todos. Qual que é o recado final, professor? Aquele recadinho final? Fique bem e, se possível, fique em casa. Falou? Valeu. Tchau, gente.